Olá pessoal, tudo bem? Pastor Rafael aqui. Nós vamos dar continuidade hoje aos estudos teológicos sobre epístolas paulinas. Nós ministramos a unidade 1, a unidade 2 e hoje nós vamos falar sobre a unidade 3 das epístolas paulinas registrada por Paulo. Que este ensino, que este estudo possa contribuir para o seu elevo espiritual, para o seu conhecimento bíblico e também teológico. Dando início aqui, falaremos sobre as bases da igreja. É bem verdade que, como Paulo, ele lança essas bases da igreja de uma forma singular, com maestria, e a sua brilhante intelectualidade vem com um profundo senso de compaixão, senso de misericórdia. E os temas que nós iremos abordar aqui vão desde as condições espirituais, como também as falsas doutrinas que Paulo combate. Iremos passar também por assuntos como santidade, arrebatamento da igreja. E Paulo ele estabelece alguns padrões cristãos para uma vida piedosa, para uma vida de piedade, uma vida santificada. E aqui nós iremos abordar também que Paulo ele veio falar sobre o casamento bíblico, liberdade cristã, adoração cristã. Paulo vem tratar sobre dons espirituais nesta unidade que nós iremos comentar, suas práticas, sobre a ressurreição e por aí em diante. Então, a proposta de Paulo com suas epístolas era nada mais, nada menos que resolver problemas, resolver as adversidades, os problemas que aconteciam dentro da igreja e ajustar aquilo que estava desajustado. Agora nós iremos entrar aqui sobre uma carta extraordinária que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa primeira carta é uma carta extraordinária onde Paulo vem tratar sobre uma igreja carnal. É impressionante, amados, como esta carta que Paulo escreve para esta igreja na cidade de Corinto é tão real e tão atual como nos nossos dias. A igreja implementada naquela cidade, para você ter uma ideia, a cidade de Corinto era uma cidade materialmente próspera. A cidade de Corinto era uma cidade espiritualmente miserável. A cidade de Corinto também era uma cidade de forma moralmente corrupta. Era uma cidade imoral. E esta igreja foi implementada por Paulo, e nós iremos abordar aqui que desde a realidade da cidade de Corinto, passando por temas como divisão ocorridas dentro daquela igreja. Iremos comentar também sobre o evangelho dentro desta carta, bem como alguns aspectos como disciplina, matrimônio, dons e suas categorias. E por fim falaremos também sobre a ceia do Senhor. Esta igreja, para nós entendermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela foi fundada em Atos capítulo 18, na grande segunda viagem missionária de Paulo, durante os anos aproximadamente 50 depois de Cristo. Esta carta tem como centro Jesus, e esta epístola apresenta a Cristo como a loucura mais sábia que existe. Abordaremos e também iremos ver a apresentação de Cristo aqui, que Ele é a nossa sabedoria, Ele é a justiça e a santificação e redenção. Paulo deixa isso registrado no capítulo 1 e versículo 30. O único em quem nós devemos gloriar. No versículo 31, Paulo aborda também isso. A cidade de Corinto, uma cidade rica, uma cidade portuária,
Aquela cidade, ela tinha 2 portos. O primeiro porto em Cencreia, que distava a cerca de 14 quilômetros a leste de Lechalanche, que distava a 2,5 quilômetros do oeste. Era a capital da província da Acaia. Essa cidade ela foi reconstruída pelos romanos no ano 44 depois de Cristo, e era um grande centro comercial que se orgulhava de sua cultura, de sua arquitetura e suas obras de artes. Era a cidade tremendamente idólatra. A cidade de Corinto era uma cidade idólatra, uma cidade lasciva, perversa. E essa cidade, ela localizava-se em uma cidade que nós conhecemos, grega, e de grande importância. Ela ficava bem próxima de Atenas, a grande capital da Grécia e a capital intelectual do mundo naquela ocasião. Corinto era uma cidade banhada de 2 mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Em Corinto ficava os 2 maiores portos da época, conforme nós já falamos, que é o ponto de Cencreia, e a cidade de Corinto era cosmopolita, que nós conhecemos. O mundo inteiro estava dentro daquela cidade. Evangelizar Corinto era um desafio. Evangelizar Corinto era um plano estratégico, pois o evangelho a partir de Corinto poderia se espalhar e também alcançar o mundo através da pregação do evangelho. Essa foi uma das razões porque Paulo concentrou-se nesta cidade. Corinto nós conhecemos como Corinto grega. No auge da civilização grega, Corinto ocupava um lugar de destaque. Em 146 a.C., a cidade foi destruída por cônsul romano, Múmius, que chamava esse homem. Essa Corinto romana, devido à sua posição estratégica, a cidade foi reconstruída em 46 depois de Cristo por Júlio César, tornando-se a capital da província romana da Acaia. A Nova Corinto agora possuía ruas amplas, a Nova Corinto agora possuía praças, templos, Netuno, apoio e etc. Possuía estádio, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. A cidade de Corinto possuía teatros, estátuas, santuário de mármore branco e azul, onde tinha todo tipo de prostituição naquela cidade. Era uma cidade tão idólatra que fazia parte da cultura grega, com seus inúmeros deuses mitológicos. Ao sul de Corinto havia uma colina chamada Acrocorinto, que se elevava a cerca de 152 metros acima daquela cidade. Ali estava o templo que nós conhecemos como Templo de Afrodite, também chamada de Astarte, Vênus ou Vésper, é a deusa do amor, a deusa da fertilidade. Esse templo de Afrodite tinha mais de 1000 prostitutas dentro daquele templo, e era cometido todo tipo de perversidade dentro daquele templo. Essa cidade tinha também uma tradição esportiva. Corinto era também uma cidade importantíssima na área do esporte. A prática de jogos istmicos de Corinto só é superada pelos Jogos Olímpicos de Atenas. Corinto era uma cidade que atraía pessoas. Corinto era uma cidade que atraía gente do mundo inteiro para a prática esportiva. Aquela cidade era uma cidade corrupta. Os cultos a Afrodite incluía ritos sexuais realizados por mais de 1000 sacerdotisas,
1.000 prostitutas, ou seja, prostitutas cultuais. O fato de ser a cidade portuária contribuía para que uma série de problemas se estabelecessem naquela cidade. A cidade de Corinto foi destruída por um grande terremoto em 1858. Em seguida, foi reconstruída a 6 quilômetros do local anterior. Escavações na cidade antiga permitiriam diversas descobertas arqueológicas, tais como monumentos, imagens de esculturas, de ruínas, de casas, de templos, de palácios e etc. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela tem uma palavra-chave que se chama correção. Essa primeira carta tem como destino corrigir aquela igreja. No capítulo 11, versículo 31, está escrito assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aquela igreja fundada por Paulo na sua segunda e grande viagem missionária, e durante a sua viagem missionária entre os anos 50 e 52 depois de Cristo, Paulo permaneceu durante 18 meses pregando e evangelizando aquela cidade. Atos capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. A igreja ela era composta por judeus e também gentios. Entre seus membros havia membros ricos e pobres, inclusive havia escravos naquela igreja. Então havia esses 3 tipos de classes sociais de pessoas. Havia os ricos, havia os pobres e havia também os escravos. Esta epístola de Paulo aos Coríntios, nós temos aqui algumas coisas importantes para abordar. Primeiro, o autor dessa emissiva. O autor dessa carta é Paulo, ele fala isso no capítulo 1, versículo 1. Paulo, então, ele dita esta carta e o escritor que escreve esta missiva era um companheiro de Paulo que se chamava Sóstenes. Capítulo 1, versículo 1. A data aproximadamente da escrita foi no ano 56, aproximadamente, depois de Cristo. Paulo escreve esta carta quando ele estava na cidade de Éfeso. Em Éfeso, Paulo fica sabendo dos problemas da igreja. Então ele escreve esta missiva através de Sóstenes, capítulo 16, versículo 8, fala que ele estava em Éfeso. E tem como tema central o comportamento cristão. Os principais motivos que Paulo escreve essa carta, ao ser informado dos muitos problemas graves que estavam acontecendo naquela igreja, Paulo escreveu esta carta não para envergonhar aquela igreja, mas para admoestá-los, para corrigi-los, para ensiná-los como filhos amados, evangelizados por Paulo. Capítulo 1, versículo 11, Paulo vai registrar isso. Paulo tem a motivação e a responsabilidade de exortá-los a mudar a sua conduta, a desunião, a imoralidade, processos judiciais, culto escandaloso. Havia facções dentro daquela igreja. E Paulo, então, impulsionado pelo Espírito Santo, ele escreve para doutriná-los sobre alguns assuntos gerais e comuns da vida cristã, como outro, por exemplo, matrimônio, amor ao próximo, a consciência e a liberdade cristã de culto. Paulo também aborda e explana a doutrina fundamental da ressurreição de Cristo e corrigir os falsos ensinamentos. Também Paulo escreve para doutrinar sobre o arrebatamento da igreja por Cristo, como a ressurreição de Cristo em glória, a ressurreição dos mortos, salvos, e a transformação dos vivos e a sua transladação para o céu. Esta carta
ela consiste em grandes conteúdos que também traz a resposta de Paulo a aproximadamente 10 problemas separados nesta primeira carta. Vejamos então, no capítulo 1 ao capítulo de número 4, Paulo ele vem tratar aqui de um espírito sectário. O capítulo de número 5, Paulo vem tratar sobre incesto que acontecia dentro daquela igreja. Capítulo de número 6, Paulo vem tratar sobre processos judiciais entre os próprios cristãos. Capítulo ainda de número 6, Paulo vem tratar do problema da fornicação. Capítulo 7, Paulo vem falar sobre o problema e tratar assuntos relacionados a casamento e a divórcio. Capítulo de 8 ao capítulo de número 11, Paulo vem tratar sobre alimentos oferecidos a ídolos. Capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 16, Paulo trata sobre o uso do véu entre mulheres. Capítulo 17 ao capítulo 34, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34, Paulo vem tratar sobre a ceia do Senhor. Capítulo 12 ao capítulo 14, Paulo vem tratar exclusivamente dos dons espirituais. E o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vem tratar sobre a ressurreição do corpo. Outra coisa que Paulo aborda é a divisão naquela igreja. Por que houve divisão naquela igreja? Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam, eu não sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Pedro. Aí outros dizem assim, olha, não sou de Paulo, não sou de Pedro, não sou de Apolo, eu sou de Cristo. E havia ali a religião e a ordem do culto, havia um comportamento feminino, a religião e a alimentação, religião e a filosofia, e Paulo fica preocupado com essa bagunça que estava naquela igreja. E outra coisa que nós precisamos entender e abordar aqui nessa carta é os temas que Paulo aborda. Ele fala sobre partidarismo, ele fala da falta de disciplina na igreja, ele fala sobre litígio entre irmãos, impureza, comportamento indecoroso da parte de algumas mulheres que haviam na igreja. Ele fala da falta de respeito para com a ceia do Senhor, casamento e celibato. Ele fala da carne oferecida a ídolos. Ele fala sobre o exercício dos dons, ordem do culto público, ressurreição, fala das ofertas. Enfim, era uma igreja praticamente que tinha todos os dons espirituais. Tinha tudo para ser uma igreja extraordinária, mas era uma igreja com muitos problemas. Essa carta foi enviada à igreja pedindo os conselhos do apóstolo acerca de muitas questões que provavelmente vinham sendo o motivo de controvérsias entre os crentes. E o resultado dessas indagações é que nasce a primeira carta, ditada por Paulo, escrita por Sóstenes, ou pelo menos boa parte dela. A primeira carta ele escreve para tratar de assuntos relacionados à conduta ética no dia a dia cristão. Assuntos como princípios morais, ordem do culto, casamento, liberdade cristã, ressurreição. Essa primeira carta, ela recebeu esse nome, esta razão, da cidade de Corinto, onde a igreja estava localizada. E sobre a data, mais ou menos, do ano 50, 52, havia nessa igreja facções religiosas. Interessante falar, porque quando se fala de facção é algo muito pesado, é algo muito forte. Facção, Paulo chama isso de carnalidade.
Ele fala no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como meninos em Cristo. Ou seja, para ele, facção dentro da igreja de Cristo é coisa de crente carnal. Agora, abrindo um parênteses aqui para nós aqui, será que dentro da igreja atual existe facção? Se existir facção é algo de carnal, é algo de pessoas carnais, e isso é antibíblico e foi combatido pelo apóstolo Paulo. A igreja estava sofrendo perdas inestimáveis, com as rupturas, por exemplo, provocadas pelos partidos e seus adeptos. O apóstolo Paulo repudia veemente tal prática dentro da igreja. Essas facções, essas divisões, facções hostis ao evangelho, cresceram dentro da igreja. Ou seja, a unidade do corpo de Cristo estava totalmente abalada. Havia praticamente 4 partidos dentro da igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas ou de Pedro, outro, eu sou de Cristo. Capítulo 1, versículo 12. Estavam juntos na igreja, mas não estavam unidos em Cristo. Não importa você estar junto dentro do templo, se não há unidade no corpo. Paulo condena severamente a carnalidade desse público dentro da igreja. Paulo mostra aqui o evangelho dentro dessa carta. Vejamos alguma interpretação, por exemplo, do comentarista, escritor Champlin. Ele diz que o evangelho no teor da primeira carta de Paulo, por toda parte, há elementos do evangelho cristão, as quais, considerados em seu conjunto, nos fornece uma informação suficiente sobre este assunto. Pode-se alinhar as seguintes razões, mais ou menos. Primeiro, Cristo é o centro da mensagem, do princípio ao fim. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 3. Segundo, Cristo é o alvo da criação. Capítulo 8 e versículo de número 6. Terceiro, Cristo é o alvo supremo da vida. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo de número 28. Quarto, Cristo é o verdadeiro Deus. Capítulo 8, versículo de 4 ao 6. Sexto lugar, Cristo é o poder que sustenta a natureza. Capítulo 3, versículo 6. Sétimo, Cristo é quem ordena providencialmente os acontecimentos entre os homens. Capítulo 4, versículo 9, capítulo 7, versículo 7, capítulo 12 e versículo de número 6. Oitavo, os homens jamais conheceram a Deus por sua própria sabedoria humana, mas podem vir conhecê-lo por meio de Cristo, por meio da sabedoria de Deus que é Cristo. 1 Coríntios 1, verso de número 21. É Deus que se achega aos homens e busca eles, e não os homens que buscam a Deus. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 27. Aqueles que se achegam a Deus recebem revelação de Deus e de seus mistérios. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Paulo vem tratar isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, depois capítulo 4 e versículo de número 1. A vida eterna também, Paulo vai dizer que por intermédio e por meio da ressurreição é dada por meio de Cristo. 1 Coríntios capítulo de número 15. E Cristo é o juiz supremo e espera da observância de seus mandamentos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. Então nós vemos que
Em todo o contexto escriturístico da primeira carta de Paulo, ele está focado em Cristo para que aquela igreja deixe de ser carnal. Um outro ponto a ser abordado é a disciplina na igreja. Quando Paulo inicia o capítulo 5 da sua primeira carta, usando palavras fortíssimas, como podemos conferir nos primeiros versículos, capítulo 5, verso 1, geralmente diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como haver quem possua a mulher de seu pai. Olha o pecado que estava de forma avassaladora dentro daquela igreja. É citado o caso de incesto dentro da igreja, por meio de relação de um homem com a sua madrasta. Nós não sabemos se ele a seduziu ou foi seduzido por ela, nós não sabemos. O fato é que qualquer uma das possibilidades era inaceitável. Tal situação dentro da igreja, logo deveria ser repudiada e instaurada devido à disciplina naquela ocasião. Nós temos aqui 6 aspectos da disciplina de Paulo. Primeiro, a disciplina é um ato imperativo. Ele fala isso no capítulo 5, do versículo 2 e versículo 13. Ele fala que a disciplina é um ato coletivo, versículo 3 ao versículo 5 do capítulo 5. A disciplina é um ato restritivo e preventivo, capítulo 5, versículo 9 a 11. A disciplina é um ato de juízo, capítulo 5, verso 5. A disciplina é um ato preventivo, capítulo 5, versículo 7, versículo 8, versículo 12, versículo 13. A disciplina envolve um ato de perdão. Aí já é na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Paulo vem tratar aqui também sobre o assunto sobre o matrimônio. Paulo trabalha a questão do matrimônio em resposta às demandas enviadas ali a ele pelos cristãos de Corinto. Fica muito evidente, analisando o capítulo 7, por exemplo, da primeira carta, que o apóstolo considera o matrimônio uma instituição divina. No capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 9, Paulo trabalha a honestidade do matrimônio, ensinando que o sexo e o casamento não é somente bom, mas essencial. Outro assunto que Paulo vai tratar é sobre a imoralidade. Incesto, como nós já falamos, cidade perversa. Paulo ordena que a disciplina do jovem que teve um incesto fosse imediata, deveria ser entregue a Satanás. Ele fala isso no capítulo 5, verso 5. E se diz então espirituais, mas sem sabedoria e temor de Deus. O pecado contaminou a igreja e contamina e gera confusão no corpo de Cristo. Havia irmão processando irmão, e Paulo vem tratar também sobre dons espirituais e a Santa Ceia. Paulo fala sobre os dons como algo fundamental para a igreja e a harmonia do corpo de Cristo, pois no corpo todo dom é essencial. Uma outra verdade sobre os dons é que eles são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo. Capítulo 12, versículo 11 vai dizer que, mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É Deus que concede dons aos homens. Temos aqui 3 categorias dos dons espirituais. Primeiro é que os dons são essenciais. Para muitos estudiosos e eruditos, esses dons são mais importantes para todo cristão. Quais são eles? Primeiro, dom da fé. Aqui não parece ser o foco a fé salvífica, e sim a fé em Deus, por meio da qual
até mesmo os milagres podem ser realizados. Segundo, esperança. O dom da esperança proporciona ao crente perceber a redenção que Deus realizará. Em sua teologia, Paulo vê a esperança como dom de Deus, que coloca lado a lado da fé, da caridade, formando o que chamamos de trilogia paulina: crer, esperar e amar, ou as três virtudes teologais de Paulo. Em suas cartas, Paulo caracteriza a esperança como algo que não se vê. E depois o amor. O amor nos tira o egoísmo. É por meio do dom de amar, do dom do amor, que somos capacitados pelo Espírito Santo a manifestar este amor ao próximo. O amor é o caminho mais curto de recondução a Deus. Temos os dons dinâmicos. Quais são eles? Cura divina. Existem 4 tipos de milagres no Novo Testamento: curar doentes, ressuscitar mortos, sujeitar a natureza, expulsar demônios. Outro dom, operação de maravilhas. É certo que o dom de operação de maravilhas aqui acompanhou o ministério de Paulo em todo o contexto e se tornou a chancela de seu apostolado. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 12, verso 12, diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Um exemplo de operação de maravilhas são os milagres realizados por Jesus, como a multiplicação dos pães ou transformar água em vinho. Temos também os dons de discernimento de espíritos. Dom de discernir espíritos é a capacidade de diferenciar operações do Espírito de Deus e as operações dos espíritos de demônios enganadores. Falar em línguas. Falar em línguas é falado através desse dom. Que fala em línguas edifica a si mesmo. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 13:1, temos o dom de interpretação de línguas. Temos os dons funcionais, que são apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, pastores, mestres, ministros, exortação, os que presidem, são misericordiosos, palavra da sabedoria, o socorro, contribuição. Esses dons são todos vindo para edificar a igreja e dar testemunho do Evangelho de Cristo. Paulo então agora vem falar, depois dos dons também, ele fala da Santa Ceia. A ceia do Senhor é apresentada por Paulo aqui como uma conformidade com o exemplo de Cristo. Ela é o ato de comer o pão e beber o vinho, e não podemos perder à vista que a ceia foi instituída e ela é um mandamento do Senhor Jesus. Havia naquela igreja o que? Irreverência com relação à ceia. A ceia estava sendo deturpada por atitudes mundanas. Divisão entre a igreja eram também sociais. Um comia muito, outro passava fome. Havia bêbados na ceia. Paulo afirma: não é a ceia do Senhor que comeis. Condena a irreverência. Paulo dá instrução de como deveriam se portar durante a ceia. Capítulo 11, do versículo 23 em diante. Havia desordem no culto. Culto na igreja era uma desordem. Confusão dos dons. Culto e disputa de prioridade. Ignorância espiritual, como cultuar a Deus. Incrédulos estavam rindo da igreja, parando para assistir o espetáculo, da bagunça que havia no culto. Paulo ensina que a adoração e a vida dos crentes deve ser com ordem, com decência.
O amor deve permear mais acima de todos os dons. O amor nos faz servos um dos outros, não senhores sobre os outros. E 3 características nós temos aqui centrais da ceia do Senhor. Primeiro, que ela é um memorial. Anunciais a morte do Senhor. O que significa a morte de Cristo? Perdão de pecados, remissão de pecados, vitória sobre a morte e sobre o pecado, envio do Espírito Santo, como quando Jesus disse: não vos deixarei órfãos, preparação da nossa morada com Deus. Também a ceia também é um ato profético. A função do profeta era anunciar o pecado. A mensagem da ceia nos revela que o nosso pecado e que não podemos participar da ceia indignamente. Não podemos aproximar da mesa da comunhão sem antes nos arrependermos dos nossos pecados. É um ato evangelístico. A ceia é um ato evangelístico, é um convite para o homem pecador morrer para si e viver para Cristo. Concluímos que esta carta, Paulo encerra a carta justificando sobre as ofertas aos pobres da Judéia. Timóteo iria levar a carta e devia ser recebido na igreja sem receio. Faz suas saudações finais e dá notícia dos irmãos da Ásia e encerra com a bênção apostólica. Depois Paulo vem falar sobre a segunda epístola aos Coríntios. Enquanto a primeira carta ele exorta, a segunda carta ele escreve para alegrar aquela igreja, para fazer alguns ajustes naquela igreja. A data é aproximadamente do ano 57, no final do verão de 57, na Macedônia, que Paulo escreve essa segunda carta. Conforme algumas informações dessa epístola e a estrutura também dessa carta, abordaremos aqui também bem rápido alguns assuntos amplamente no capítulo desta unidade, que são os destinatários, são os membros daquela igreja. A carta é dirigida tanto àqueles que desejavam mais palavras, como aos que estavam relutantes a aceitar os ensinamentos de Paulo. Paulo, na segunda carta, ele vem defender o seu apostolado. 2 Coríntios 1:1 serve de consolação, como um bálsamo de quem labuta no ministério. A palavra apóstolo aqui é uma referência à posição de Paulo como arauto enviado por Cristo. Por isso que é interessante nós estudarmos essa carta, que essa segunda epístola nós temos alguns temas dessa carta. Por exemplo, ele vem falar sobre Deus Pai, poderes diabólicos, Espírito Santo, autoridade do Antigo Testamento, sofrimento humano. Ele apresenta Cristo e o uso também do dinheiro. Paulo, quando vem falar da oferta aqui, ele mostra aqui 5 princípios da oferta. Primeiro, o que semeia pouco, pouco também se ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em toda a graça. Paulo combate na segunda carta sobre as heresias dos falsos mestres, e ele finaliza de forma extraordinária esta carta. Depois também nós temos mais para frente a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que era uma igreja vibrante, uma igreja extraordinária. A primeira carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica, ela revela-nos seu forte empenho para manter a excelência do trabalho cristão, desenvolvido por essa comunidade. Paulo escreveu para os cristãos da igreja em Tessalônica para confirmar a segunda vinda de Cristo e elogiá-los pela sua fidelidade a Cristo. Temos aqui que Timóteo atestou a fidelidade da igreja em Tessalônica, quando Paulo escreve no capítulo 1, do versículo 1 a 3 e o versículo 10.
E Silas também teve uma grande participação, que viajou com Paulo como missionário. Esta missiva, percebemos que a permanência de Paulo em Tessalônica foi bem curta, e talvez seja esse o motivo de grande desejo de Paulo voltar naquela cidade, visitar aquela igreja. O apóstolo tentou voltar em Tessalônica uma vez, em voltar lá, mas foi impedido. Em outras situações, ele encontrou muita dificuldade, talvez por isso enviou Timóteo e Silas para dar uma olhada naquela cidade e ver a real situação daquela igreja, para trazer informações a Paulo. Quando isso aconteceu, ele estava em Corinto, portanto, o local da data da escrita, muito provavelmente tenha sido durante sua estadia lá. A data mais ou menos aproximada, cerca do ano 53 depois de Cristo. Paulo, nesta primeira carta de Tessalônica, ele faz bastante elogios, exortações àquela igreja. Ele fala sobre a santificação progressiva, ele fala da volta de Cristo, e também Paulo vem dizer como será o arrebatamento da igreja, como será essa volta de Cristo. Na segunda carta aos Tessalonicenses agora é uma carta mais escatológica. Paulo trabalha nessa carta a segunda vinda de Cristo. Ele fala também do início do iníquo, uma vez o combate aos falsos mestres. Essa carta aproximadamente foi registrada no ano 53, no ano 54 aproximadamente. Havia ali naquela igreja Paulo ensinando sobre o dia do Senhor. Paulo vem falar sobre o homem, o iníquo, sobre a apostasia, o ministério da injustiça, o que resiste à soberba. A essas características dessa segunda carta, ele vem falar do anticristo, o homem egoísta, o homem avarento, presunçoso, soberbo, desobediente ao Criador, infiel, ingrato, traidor, mundano. Isso tudo Paulo vem tratar na segunda carta à igreja de Tessalônica. Eu espero que esse breve estudo comentado, bem breve, de forma simples, possa trazer um grande ensinamento para você, para a sua vida, que você possa anotar os textos, as citações que nós comentamos aqui, e que você possa estudar de forma mais profunda sobre a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, primeira Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu ministério. Até a próxima aula, permitindo Deus. Forte abraço!